Então, vamos para o próximo. Um dos gráficos abaixo é um gráfico de uma função f que satisfaz x1 menor que x2, implica em f de x1 menor que f de x2 para quaisquer x1 e x2 do domínio de f. Qual deles? Quem entendeu a pergunta? Quem não entendeu, lê de novo antes de perguntar, por favor. E aí? Entenderam o que está escrito? O primeiro? A letra A? Letra A. Um colega achou que é a letra A. Eu queria, antes de vocês me darem a resposta, eu queria saber se vocês entenderam o que está escrito. O que quer dizer isso? Um dos gráficos abaixo é o gráfico de uma função que satisfaz x1 menor que x2, implica no f desse x1 ser menor que o f do x2. Para quaisquer pares x1, x2 do domínio da função. Então, se a função, para todo par x1, x2 do domínio dela, se o x1 é o menor, ela leva numa imagem que é menor que a imagem do x2. Aqui no meu... Vocês estão vendo aqui o meu quadro? Podem aumentar a minha telinha para vocês enxergarem melhor. Aqui está o domínio da função. Vem daqui até aqui, tá bom? Então, eu vou pegar qualquer par x1, x2. Se o x1 é o menor que x2, se ela levar o x1 nessa altura aqui, certamente o x2 tem que ser maior. E isso vale para qualquer par x1 e x2 do domínio dela. Tá certo? Então, se eu pegar um x3 aqui, agora eu já tenho o par x1, x2. Esse cara aqui não é maior do que o x1, então a imagem dele, o f dele, tem que ser maior que essa altura. Mas ele não é menor que o x2, então a altura dele tem que ir menor do que a altura desse. Se isso valer para todo mundo do domínio da função, que cara que vai ficar o gráfico? Qual desses gráficos possui essa característica? Tá, então deixa eu perguntar, por que o item B não pode ser? Por que o item B não pode ser? Porque f de x1 ia ser igual a f de x2. Você teria você conseguiria pegar, no item B, você consegue pegar dois números que têm a mesma imagem, tá bom? Se você, nesse cara aqui, existe uma situação dessa, né? x1 menor do que o x2, olha lá. O x1 é menor que o x2, no entanto, a altura dele, né? Ele é levado numa imagem que é a mesma imagem que x2. Nesse mesmo desenho, quem foi que me falou isso? Mateus, nesse mesmo desenho, também existe um x1 que é menor do que um x3. Olha lá, esse está menor que esse. E a imagem dele é maior do que a imagem desse, ó. Tá certo? Também é o caso. Então, ele não satisfaz a condição x1 menor que x2 implica em f do x1 ser menor que o f do x2. Ele não, eu já vi dois casos aqui, para dois pares que não satisfaz, né? E aqui, ó. Outro aqui. Esse x4 é menor que o x1 e a imagem dele é bem maior, ó. Tá certo? Então, essa figura B, esse gráfico aí, não satisfaz isso. E a figura C?
ser uma coisa assim, né? Olha lá, o que está acontecendo? x1 menor que x2, o número menor está sendo levado numa imagem maior. Olha só esse tamanho aqui, é maior do que esse. Tá claro? Tá? Então, o gráfico da letra A, vocês têm razão, ele tem essa característica. Deixa eu desenhar aqui de novo. Que para todo x1 e x2 do domínio, olha só. Essa imagem é grande, mas isso aqui é negativo. Então, ele fica menor do que esse tamanho. Certo? Isso vai acontecendo. Olha lá. Olha as alturas. As alturas estão aumentando. Aqui está diminuindo em módulo, mas diminuir em módulo no lado negativo é aumentar. Então, à medida que o x está aumentando, as imagens estão aumentando, tá certo? Tá valendo que para todo x1 e x2 do domínio, qualquer par, x1 menor que x2, implica na imagem do menor ser também menor que a imagem do maior. Tá claro? Certo, pessoal? Obrigada. E aí alguém já tinha falado, acho que foi o Henrico que falou aqui do conceito de função crescente. Ele falou, é crescente. Eu não queria usar, Henrico, essa palavra ainda, porque justamente a gente vai definir agora o que é ser crescente, tá? Então, você já tinha observado que aquilo era a definição de função crescente. Aqui eu estou definindo o que é uma função ser crescente num intervalo do domínio dela. Olha lá. Definição 1. Uma função f de D em R é estritamente crescente em um conjunto A contido em D. Olha D. D é o domínio dela, tá? Então, a gente diz que uma função é crescente nesse conjunto A do domínio quando o que acontece? x1, x2 pertencente a A e x1 menor que x2 implica no f do x1 ser menor que f de x2. Então, essa é a definição de uma função ser crescente num conjunto, num subconjunto do seu domínio. Tá claro? Certo? E a definição 2. A função ela é decrescente, tá? Essa função de D em R é decrescente num conjunto A desse domínio, quando x1, x2 pertencente a A com x1 maior que x2 é elevado no f do x1 menor que o f de x2. Tá? x1 maior que x2, ele é elevado numa imagem menor. Então, esse aqui é maior. Então, se isso acontecer para todo mundo do conjunto A, se isso acontecer, a gente vai ter uma coisa com essa cara, tá certo? E a gente chama essa função que satisfaz isso de decrescente nesse conjunto. Então, aqui vem uma pergunta rápida. Um dos gráficos da figura acima, A, B ou C, satisfaz a definição 1? Rapidinho, pessoal, que o tempo está passando. O gráfico A satisfaz, mais algum? A figura B, ela é crescente em algum subconjunto do domínio dela? Existe um conjunto A em que ela é crescente, a figura B? Então, Henrico, essa definição não é uma definição de ser crescente em todo o domínio. Olha, a gente diz que ela é crescente em um conjunto A do domínio. Então, eu estou definindo o que é uma função ser crescente num subconjunto do domínio. Então, essa função da figura B, né, que tem esse gráfico, ela é crescente em algum subconjunto do domínio dela? Quem seria o A? Sim. Quem seria, então, esse conjunto A? Positivo. Se você pegar um conjunto onde os números são positivos, tá certo? Eu poderia até... Digamos que a cara dela, ela é aquela função que a gente conhece, módulo de... Então, eu poderia afirmar, né, que essa função, ela é
crescente em qual intervalo? Então, no item B, vamos chamá-la de F, tá? No item B, F é crescente em qual intervalo, pessoal? De 0 até mais infinito. Certo? Alguém está perguntando por que eu incluí o 0 nesse intervalo? A pergunta é, essa condição, o 0 faz parte dessa condição? Essa condição é satisfeita nesse intervalo? Todo x1 menor que x2, com x1 e x2 pertencente a esse intervalo, satisfaz isso aqui? Isso é satisfeito? Todo x1, x2 desse intervalo de 0 a infinito é satisfeito? Hein, pessoal? Sim. Qualquer par x1 igual a 0, o x2 é um cara maior que 0. E vai satisfazer, tá certo? Então, eu digo que essa função é crescente no intervalo de 0 até infinito. Tá ok? E eu, da mesma forma, eu digo que essa é uma função decrescente em qual intervalo? Ela é decrescente no intervalo de menos infinito até 0 fechado. Da mesma forma, eu digo que... Escrever de outra cor. F decrescente no intervalo... menos infinito é aberto. Decrescente no intervalo de menos infinito até 0 fechado. Tá claro? Da mesma forma, vai valer qualquer x1 e x2 desse intervalo com x1 menor que x2, o f do menor é maior que o f do maior. Tá certo? Tá bom? Então, eu digo que a função f do item B, da figura B, né, no gráfico B, é crescente nesse intervalo e decrescente nesse intervalo. Alguma dúvida, pessoal? Não, ficou bem claro. Que bom.